Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de pré-jogo de Corinthians e São Paulo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro que ocorrerá amanhã às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Pois é, gente, primeiro pré-jogo do canal. Eu já vinha planejando isso já há bastante tempo, de trazer realmente mais conteúdos além de pós-jogo, né? Trouxe ontem uma informação sobre várias informações, né, sobre o Thiago Mendes, sobre o Wellington, sobre a situação lá do setorista do Corinthians. Aí hoje vou trazer o pré-jogo, então eu quero realmente estar mais próxima de vocês e trazer mais conteúdos aqui pro canal. E agora a gente vai começar aqui justamente com um clássico, né, gente? Esse clássico maravilhoso que todo mundo gosta de assistir, que é uma beleza, né? É uma coisa de louco esse clássico, mas a gente vai falar com bastante calma aí do clássico de amanhã contra o Corinthians, tá? Bom, para começar, gente, só deixa eu falar bem brevemente, assim, referente ao Thiago Mendes, né? Hoje saíram algumas informações, até a esposa dele postou uma foto lá no CT, enfim. Saíram algumas informações de que o Zubeldia acenou positivamente, né, para o retorno do Thiago Mendes, né? Ele gostou bastante do retorno do Thiago Mendes, ele aceita e parece que agora tudo vai caminhar, as negociações vão caminhar entre o São Paulo e o clube do Thiago Mendes, porque ele ainda tem 8 meses de contrato lá com o clube, então o São Paulo vai negociar aí, então não tem nada fechado, não tá nada feito. Depois da situação que a gente passou lá com o Bonito que tá lá no Palmeiras, né, a gente nunca pode cravar nada, então é realmente aguardar aí pra ver o que vai virar essa história, tá? Agora, focando no pré-jogo, amanhã o São Paulo vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né, na Neoquímica Arena. São Paulo nunca havia ganhado na Neoquímica, porém no Campeonato Paulista o São Paulo teve a sua primeira vitória, ganhou por 2-1, onde aquele final foi um sufoco absurdo, que eu acho que se tivesse pelo menos mais uns 10 minutos a gente tomava um empate, porque o São Paulo é complicado, né? O São Paulo gosta de administrar, gosta de, né, fazer muita fubanga e aí às vezes dá errado, mas enfim, nunca havíamos ganhado lá. Ganhamos a primeira vez esse ano e eu espero de verdade que venha a segunda vitória lá. Não só porque é delicioso ganhar clássico, mas eu acho que assim, a situação que o Corinthians se encontra, né? A crise que o Corinthians se encontra, é claro que assim, gente, é demais falar, o São Paulo vai chegar lá e vai atropelar. Eu não acredito nisso, desculpem, eu não acredito nisso. Eu acho que clássico é clássico, independente do momento que XYZ tá passando, independente se o time do São Paulo tá melhor que o time do Corinthians, tá vivendo uma fase melhor, independente da situação, clássico é clássico. Tudo que envolve esse clássico, toda a rivalidade sempre deixa uma coisinha a mais. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. Eu já logo falo, gente, a minha opinião, não vai ser um jogo fácil. Corinthians não vai dar vida fácil pro São Paulo. Se vocês estão achando que vai ser igual quando foi que o Corinthians jogou contra o Atlético Goianiense, contra time X, Y, Z inferior, não se prendam a isso. Amanhã vai ser um jogo extremamente difícil. Eu tô confiante na vitória. Eu acho que, assim, claro que o São Paulo precisa corrigir algumas coisas, né? Melhorar algumas coisas que, na minha visão, nos últimos jogos estão acontecendo de forma errada. Por exemplo, nos últimos jogos o São Paulo tem feito o primeiro tempo muito ruim. Sempre, o primeiro tempo da partida é sempre muito ruim. Quando vai pro intervalo que o Zubeldia arruma, volta melhor. Eu acho que tem que jogar os dois tempos em nível regular. Os dois tempos tem que estar legal. E não, eu descobri como o meu adversário joga, agora eu vou arrumar o time. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que é necessário, né, ter uma estratégia melhor, jogar melhor, né, nos dois tempos e ir pra cima. Se fizer um gol, vai atrás do segundo, vai atrás do terceiro, vai atrás do quarto e não para. Não para. A gente sabe que jogar lá dentro contra o Corinthians é muito difícil. Não vai ser um jogo fácil. Não vai ser vida fácil pro São Paulo. Independente da fase que o Corinthians esteja, não vai ser um jogo fácil, tá? O GE, né, soltou aquele palpitômetro deles lá e eles colocaram 3 votos pro São Paulo vencer, 1 voto pro Corinthians e 4 votos de empate. Então, a maioria acha que o jogo de amanhã vai ser empate, né? Enfim. Não sei, gente. Olha, sinceramente, eu tô confiante na vitória do São Paulo, mas também eu não vou acreditar muito, né? Porque, enfim, a gente não sabe.
O Corinthians tem alguns desfalques aí, né, para enfrentar o São Paulo, mas acho que o desfalque mais importante que eles vão ter é do Rodrigo Garro. Eu acho que, querendo ou não, hoje é o jogador que faz toda a diferença no time do Corinthians. É um jogador que consegue... É o típico jogador que é inteligente, né? É o jogador que consegue pensar as jogadas de maneira diferente, então, óbvio, queria fazer muita diferença se estivesse em campo. Mas, no mais, eu não consigo me recordar aí de outro jogador que esteja fora do jogo contra o São Paulo, além dos lesionados, que, se não me engano, é o Fagner, o Pedro Henrique. Mas, no mais, é mais aquele time normal, né? Parece que vai jogar com o Caetano na zaga, Carlos Miguel é uma incógnita, a gente não sabe, né, se vai jogar ou se não vai, parece que foi vendido, enfim, não sei. Mas aqui a gente vai focar no São Paulo, tá? Acho que o Zubeldia vai entrar com força máxima amanhã. Acho que talvez ele não vai poupar nenhum jogador, porque nos últimos jogos ele tem poupado bastante. Mas assim, eu acho que é uma escalação em que você não pode errar. Eu costumo dizer que clássico você não pode errar de forma alguma. Clássico, o jogador de muleta tem que jogar. Independente do que seja. Clássico, pra mim, se ganha. Clássico, na minha visão, é guerra. Porque se o São Paulo perde o jogo amanhã, a minha semana vai ser uma merda. A minha semana vai se resumir a isso, porque é dessa forma que eu enxergo os jogos do São Paulo. Quando o São Paulo ganha, é totalmente diferente, é felicidade, é lazer, é tudo. Quando o São Paulo perde, é tristeza. Então, se me perde esse jogo amanhã, com o Corinthians na situação que está, que não é impossível. Gente, eu vou repetir, não é impossível o São Paulo perder o jogo de amanhã. Não é impossível. Eu vejo muita gente no Twitter, no Instagram, falando que o jogo tá ganho, que o São Paulo vai amassar, que não sei o que lá. Gente, torcedores, calma, calma. Do outro lado tem o Corinthians, que é um dos nossos maiores rivais, que não aceita perder pra gente, não aceita perder pra gente dentro da arena. Não aceita. Então não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo duríssimo. Mas que eu acho que o São Paulo tem totais condições de sair de lá com uma vitória e com uma vitória tranquila. Tranquila, absurdamente tranquila. Acho que de destaque ali do time dos caras, olha, sinceramente, se o Carlos Miguel jogar, né? O Carlos Miguel, que obviamente pode salvar o time. Na zaga acho que eu não vejo ninguém, pra mim os dois zagueiros deles são bem ruins. Aquele Caetano, então, nem se fala. Deixa eu ver quem mais, que eu não consigo lembrar dos jogadores do Corinthians. Igor Coronado pode surpreender, não sei. E o Roberto desandou a fazer gol, né? Então não dá pra saber. O Wesley é um jogador de muita velocidade, então acho que são alguns jogadores ali que podem desequilibrar, que a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, o Zubeldia tem que saber montar o time certinho. Eu espero de verdade, que ele coloque o Lucas pra jogar na posição onde o Lucas rende melhor e onde o Lucas pode desequilibrar. Onde o Lucas pode fazer a diferença, que é no meio-campo. O Luciano é um jogador provocador, acho que talvez até ele vá entrar com o Luciano novamente no meio de campo, mas a gente vai perder o meio de campo, mesmo o meio de campo do Corinthians não sendo tão qualificado. Ainda mais sem o Rodrigo Gal, mas a gente vai perder meio de campo se ele entrar com o Luciano ali, porque o Luciano não é bom naquela função. Então, assim, eu e Johanna, eu escalaria o time da seguinte forma. Eu colocaria, obviamente, o Jandrei no gol, não tem o que fazer, né? É o Jandrei. É o Jandrei. Na zaga, se o Arboleda estiver recuperado, porque ele tava com a bolha no pé lá, não tava conseguindo jogar, não tava conseguindo fazer nada. Se ele estiver recuperado, Arboleda e Alan Franco, obviamente. Nas nossas laterais, Igor Vinícius e o Wellington, não foge muito a regra, é isso que a gente tem pra hoje. Aí eu colocaria o Alisson e o Luiz Gustavo. Colocaria o Nestor, eu acho que o Nestor tende a fazer uma boa partida, eu acho que o espaço ali é todo dele. O Wellington Rato, talvez, se tiver recuperado no segundo tempo, né, pra dar ritmo, enfim, pra ir voltando aos poucos. E aí eu colocaria o Luciano pra jogar. Eu colocaria o Luciano pra jogar junto com o Caleri e o Lucas pra jogar mais centralizado. Porque eu acho que aí talvez a gente tivesse mais chance. Ou talvez o Eric quebrando por uma ponta, enfim. É uma possibilidade. Mas ele precisa necessariamente colocar o Lucas para jogar no meio de campo. Porque é aonde o Lucas rende mais. Eu acho que é um desperdício de jogador você colocar o Lucas para jogar na ponta. O Lucas não rende jogando na ponta. E isso ficou claro para mim já, sei lá quantos jogos. Há muitos jogos atrás. Que a gente vem falando, o próprio Lucas já falou que ele se sente melhor jogando no meio de campo. Acho que um jogo como esse, principalmente em um clássico, você precisa ganhar em praticamente todas as áreas do campo.
Se você tem uma defesa sólida, porque assim, o São Paulo tem uma boa defesa desde que o Alan Franco assumiu a titularidade ao lado do Arboleda, com o Rafael no gol, obviamente. O São Paulo tem uma boa defesa, né? E além de ter uma boa defesa, o ataque, quando recebe em posição, consegue fazer, mesmo que às vezes tenha aquele problema crônico que não consegue converter as chances em gol. Mas com o Zubeldia tem bastante gols marcados, então tem que explorar isso. O Caleri gosta de marcar contra o Corinthians, né? Talvez, enfim, não sei, talvez, né? Mas o meio de campo do São Paulo tem sido muito inofensivo. Tem trabalhado pouco, porque não tem jogador que desequilibra ali naquela área. E o Lucas consegue fazer essa função. Por isso que eu acho que o Lucas tem que jogar no meio de campo. É necessário que ele jogue no meio de campo se a gente quiser começar ganhando a partida, já com o meio de campo. Porque se você for olhar, deixa eu até achar aqui, gente, que eu tô com o meu tablet aqui na frente. Eu lembro que eu curti aqui o mano a mano que foi feito. Inclusive o Alisson perdeu o mano a mano pro Ranieri, né? Mas tudo bem. Deixa eu só verificar aqui se eu acho o mano a mano que foi feito, porque eu queria ver, na verdade, qual que é o meio de campo do Corinthians, porque eu não lembro, gente. Desculpa, eu não consigo lembrar. Ó, gente, o máximo que eu consegui achar de um esboço do time do Corinthians é esse Breno Bidon mesmo. É Breno Bidon, Rodrigo Garro e o Igor Coronado. Então, assim, se você jogar o Lucas aqui no meio desses caras aqui, a probabilidade de dar bom é muito grande. É fazer o certo. É colocar o jogador na posição certa. Que se colocar o jogador na posição certa, a gente já começa ganhando, com um pezinho para ir para a vitória. Basicamente é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre o clássico de amanhã. Claro que, né, muita coisa pode acontecer, a gente pode se surpreender com muita coisa, e então só o jogo de amanhã poderá dizer, tá? Após o jogo, eu vou fazer aqui o pós-jogo novamente, trazer para o canal, e aí se tiver mais alguma atualização, a gente vai soltando aí ao longo da semana, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha o canal aí pros seus amigos, para todo mundo, tá? E a gente se vê numa próxima. Beijo, gente!